E aí, pessoal, tudo bem? E aí, como é que está essa semana? Uma semana de avaliação, uma semana de muito trabalho, né? De muito estudo. E a gente está aqui para falar sobre a unidade 5 dessa semana, que nós vamos falar sobre a compreensão das relações humanas, nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito, sobre racismo, e uma série de discussões que são muito importantes para a nossa realidade e para o nosso dia a dia. Bom, a unidade dessa semana, ela fala muito sobre a questão desse relacionamento dos seres humanos com outros seres humanos e também sobre a própria construção da raça, né? Que é um termo que é muito utilizado para designar características comuns e características diferentes de determinados indivíduos. Então, a classificação da raça como diferenciações da espécie humana, ela é resultado de várias discussões filosóficas e também discussões científicas, que também trouxeram muitas modificações de alguns anos para cá. Essa discussão, ela traz o seu bojo um pouco também da construção histórica de supervalorização de determinados indivíduos. Então, a gente pode dizer que a raça ela é um resultado de encontros humanos, né? A gente pode perceber que durante esse tempo em que os seres humanos migraram de regiões para outras, eles encontraram outros seres humanos que eram muito diferentes deles. Foi o caso, por exemplo, do período da colonização, onde nós tivemos um deslocamento de um povo e que esse povo se encontrando com o outro, né? A gente pode, por exemplo, falar aqui das Américas, né? Quando o europeu chegou nas Américas e viu que havia povos completamente diferentes deles, eles começaram então a essa classificação. E a gente tem toda uma construção da biologia, né? Trazendo algumas características, e aí a gente passa então a classificar as pessoas. O termo raça, em muitos momentos, ele serviu para justificar a diferenciação fenótipa das pessoas, né? Cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, e também para classificar a superioridade ou inferioridade dessas pessoas. E para isso eu trago para vocês, só para a gente incrementar mais essa aula, que já foi muito interessante, né, quando a gente fala de preconceito, que isso foi sendo construído como narrativas da realidade e que no século XIX, início do século XX, né, no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos aqui, então, um evento, eu queria falar para vocês, assim, só para a gente frisar mais, o surgimento de algumas teorias para ratificar essa ideia de superioridade e inferioridade da raça, que são as teorias eugênicas. Essas teorias eugênicas, elas surgiram, então, como um termo que justificou o racismo. Ele foi desenvolvido por um cientista chamado Francis Galton, né? E ele propunha, então, um termo de eugenia para designar o significado de bem-nascido. Ou seja, nessa teoria, a ideia é de que houvesse estudos para levar ao melhoramento da espécie humana e que, através de algumas características determinadas, nós pudéssemos chegar a uma perfeição da raça. E assim essas teorias eugênicas foram incrementando toda essa ideia que já existia no passado, que é a ideia de raça, e também foi se disseminando no meio científico, como a gente hoje pode dizer, o chamado racismo científico, ou mesmo a pseudociência, que passou muito tempo sendo vista como verdade. Então, nessa ideia, né, do Francis Galton, esses argumentos de que havia algumas características que pudessem determinar se os seres humanos eram bons ou ruins. Então, a gente tinha um juízo moral das pessoas através das suas características e também traços físicos que pudessem enaltecer cada vez mais o ser humano. Então, nesse sentido, esses argumentos, essa construção social e cultural, e agora tão mais científica, ela passou a fazer parte de um discurso da elite para uma perseguição de determinados grupos humanos, determinadas sociedades que eram vistas como más
ou de má índole, ou que não eram a perfeição da sua raça. Então, a gente teve esse argumento construído, né, e depois ele passou a ser utilizado em outros estudos científicos, passando, por exemplo, pelo estudo do médico italiano chamado Cesare Lombroso, que foi um hábil, né, um cara que defendeu muito a ideia da eugenia e que algumas pessoas com determinadas características físicas poderiam ser potenciais criminosas. Então, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa que tivesse uma característica que não fosse branca europeia, poderia ser alguém mal visto pela sociedade. Assim como também Cesare Lombroso defendeu muitas teses contra as mulheres, né, que ele dizia que era naturalmente... a mulher tinha na sua natureza a tendência para a lasciva, a tendência para o mal, digamos assim. Então, para vocês verem como essa teoria ela foi muito perigosa, ela ainda é, né? E aí, só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria dizer para vocês que essas teorias eugênicas foram muito utilizadas para um movimento que arrasou com parte, né, do mundo, que trouxe problemas inimagináveis, que foi o nazismo. Então, o nazismo teve como grande base de pensamento a ideia de uma raça pura, uma raça superior a todas as outras, e foi assim que se perseguiu judeus, negros, homossexuais e tantos outros grupos sociais que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, no Brasil, as teorias eugênicas, elas tiveram muito impacto nas políticas públicas para, principalmente no início do século XX, para como se fosse um melhoramento ou um branqueamento do Brasil, já que a gente está dizendo aqui de uma nação que foi construída por grande parte dela pelos negros. E aí, mais de 50% da população brasileira é negra. E aí, esse discurso, né, que já vinha pretensiosamente para excluir os negros da sociedade, foi muito bem aceito no Brasil. Tanto que nós tivemos uma recepção muito boa pelos próprios cientistas daqui, como, por exemplo, Gilberto Freire, Monteiro Lobato, Roquete Pinto, Mário de Andrade e tantos outros. E essas teorias trouxeram para o Brasil, então, uma ideia de que as políticas públicas deveriam ser criadas para perseguir aqueles que pudessem ser uma ameaça para o Brasil. Então, essa ameaça estaria aonde exatamente? Na periferia. E que pessoa poderia ser uma ameaça para o Brasil? Pessoas negras, pessoas que não tivessem aquele fenótipo branco europeu, ou heterossexual, enfim. Então, a gente tem essa discussão só para a gente encerrar essa ideia de que os preconceitos na sociedade, eles não vieram do dia para a noite, tá? E que nós temos, sim, muitas questões para serem resolvidas em relação ao preconceito, e o racismo é um dos maiores que nós podemos observar e um dos mais difíceis de se superar, porque vem de muito tempo e vem historicamente sendo reforçado até mesmo pelas teorias científicas. Então, gente, é o que eu tinha para falar para vocês aqui no nosso videozinho da semana. Espero que vocês tenham gostado e continuem estudando e fazendo as atividades na plataforma, participando do nosso fórum semanal e fazendo essas discussões e prestando bastante atenção nessas teorias que são muito importantes para a nossa construção de ser humano e de cidadão, tá bom? Até mais, a gente se vê na próxima semana.